Nós vamos resolver agora a questão 20 que caiu no ENAD 2005. Seja o triângulo T com vértices no plano complexo, no plano Argand-Gauss, cujos vértices são Z1, Z2 e Z3 e são raízes cúbicas de 1. Seja um outro triângulo S no plano complexo e com raízes W1, W2, W3, raízes cúbicas de 8. E a seguir nós temos 5 itens e um deles é verdadeiro. Então nós vamos partir do triângulo T, que é um triângulo cujos vértices são Z1, Z2 e Z3 e são raízes cúbicas de 1. Então nós vamos representar no sistema complexo, onde esse eixo é o eixo da parte real, esse eixo é o eixo da parte imaginária, e observamos que nessa situação o Z1, Z2 e Z3 são raízes cúbicas de 1. Então, nós é como tivéssemos x ao cubo menos 1 igual a 0 e buscássemos as raízes dessa equação, que serão raízes cúbicas de 1. Veja que essa equação é do grau ímpar, então ela admite uma raiz real e admite duas raízes complexas conjugadas. Toda vez que houver uma raiz complexa numa equação, ou como raiz de uma equação, vai haver uma conjugada. Se for do grau ímpar, sempre haverá uma raiz real. Caso as outras sejam complexas, elas formarão pares conjugados. Então é de grau ímpar, uma raiz é real. Veja que a raiz real, né, que nós podemos chamar de Z1, é igual a 1. Então existe 1 ao cubo é 1 e nós já vimos que essa raiz é real. Então podemos estar indicando como 1 mais 0i, né? E na representação no plano complexo, vamos locar aqui onde o 1 é a parte real e o 0 é a parte imaginária. Muito bem. Agora nós vamos representar uma circunferência de raio 1, aqui ó, uma circunferência de raio 1, onde nós temos aqui a localização dessa raiz. Veja que o módulo desse complexo é exatamente o raio. Então, 1 é o módulo do complexo. Então, qual é o módulo de Z1? 1. As outras duas raízes terão o mesmo módulo de Z1. As raízes de um polinômio, né? Ou quando você está encontrando as raízes cúbicas de 1, todas essas raízes terão o mesmo módulo. Então, significa que essas raízes estão sobre essa circunferência. Vocês vejam o seguinte, existe aqui, numa volta completa, 360 graus. Quantas raízes nós temos? 3 raízes, 360 graus dividido por 3 dá 120. Então, uma raiz, ela está localizada aqui, exatamente, no 120 graus. A outra raiz terá um afastamento dessa de 120. Então, 120 mais 120 será um arco de 240. Veja, aqui 90 com 30 dá 120, 120 com 60, 180. Então, nós teremos 60 e 60, 60 e 60. E nós teremos aqui o outro ponto, que vai corresponder a 240 graus, 120 mais 120,
que será o terceiro vértice que vai corresponder ao Z3. Então, esse aqui é o vértice Z1, aqui nós temos o vértice Z2 e esse terceiro é o vértice Z3. Veja que esse triângulo formado por esses 3 pontos é um triângulo equilátero, já que é a corda desse, serão cordas da circunferência cujos arcos são iguais, 120 graus, 120 graus, 120 graus. Então, é um triângulo equilátero. Agora, observe, cabe nós encontrarmos esse Z2. Nós sabemos que, antes disso, vamos representar na forma trigonométrica um complexo. Sabemos que Z é dado pelo módulo de Z, cosseno de θ, mais I, seno de θ. Então, nós estamos agora na busca do Z2. O módulo de Z2 é exatamente igual ao módulo de Z1, certo? O cosseno de θ é o cosseno de 120 graus. Então, nós temos cosseno de 120 graus mais I seno de 120 graus. Então, nós estamos vendo Z2 como sendo, o módulo de Z2 é 1, o mesmo módulo de Z1. O cosseno de 120, observe que 120 está no segundo quadrante. E o cosseno de 120 é a projeção, olhando para a trigonometria, olhando esse eixo como eixo do cosseno, o cosseno é negativo. Vamos abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte: o cosseno de 120 graus é igual, reduzindo ao primeiro quadrante, o cosseno de 180 menos 120. Veja que valor absoluto, quando transportar aqui para cá, nós estamos pensando em valor absoluto, o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 60. Mas em valor relativo, como o cosseno é negativo, nós deveremos colocar menos cosseno de 60, que é igual a menos meio. Então, vimos que o cosseno de 120 é menos meio. Vamos fazer o mesmo para o seno de 120 graus, que é o cosseno de 180 menos 120, que é igual ao... Nós estamos, então, na busca do seno. Então, seno de 120 é o seno de 180 menos 120, que é o seno de 60. Em valor absoluto. Agora veja que, quando eu olho para o seno é medido aqui, então o seno de 120 é o mesmo que o seno de 60. Então, o sinal é mais. O seno de 120 é igual a seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, nós podemos encontrar o Z2 como sendo o módulo de Z2 é o mesmo módulo de Z1, que é 1, multiplicado pelo cosseno de 120, que já vimos que é menos meio, mais o seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2, i. Então, seno de 120, i. Então, representamos aqui o Z2. Vimos anteriormente que, como essa equação é do grau 3, ela admite uma raiz real, e se tem a outra, que nós já vimos, que é complexa, Z3, nem precisamos calcular. Ela vai ser uma raiz conjugada. Então, só pode ser raiz de 3 sobre 2i. Então, a partir de nós termos encontrado o Z2, sabemos que ela só pode ser a conjugada. Então, veja, menos meio, porque esse 1 aqui é o elemento neutro da multiplicação. Então, veja, menos meio, raiz de 3 sobre 2, e aqui apenas colocamos o sinal menos. São sinais opostos. Então, encontramos o Z3. Então, nós vimos, aqui, que o vértice desse triângulo, que nós chamamos triângulo T, será 1, que nós já definimos, é isso? 1 é raiz, e as outras duas raízes complexas conjugadas serão essas que nós colocamos aqui.
Então o Z2, só repetindo, o Z2, o módulo de Z2 é 1, o cosseno de 120 nós já encontramos, né? Vou completar aqui, menos meio, mais o seno de 120, nós vimos que é raiz de 3 sobre 2, multiplicado por I. Então, esse 1 aqui é o elemento neutro, nós ficamos com o elemento neutro da multiplicação, aqui ficamos com menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então nós temos o Z3, certo? Que foi o conjugado. Temos o Z2, que podemos estar olhando aqui, e temos o Z1, que nós colocamos aqui, que é 1. Então Z1 é 1, Z2 menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, e o Z3 menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Agora, nós vamos observar o triângulo S. Esse triângulo S, ele tem no plano as raízes W1, W2 e W3. Veja que para o nosso triângulo S, nós teremos as raízes cúbicas de 8, ou melhor, sim, as raízes cúbicas de 8. Então nós vamos ter x ao cubo menos 8 igual a 0, que nos leva a x ao cubo igual a 8, que teremos o nosso x raiz cúbica de 8. Sabemos que esse grau ímpar nos leva a uma raiz real, que é exatamente o 2, porque 2 ao cubo dá 8, então já sabemos que uma raiz é 2. Agora, veja que o W2 e o W3, no nosso caso, como estamos achando a raiz de índice 3, esse arco aqui continua sendo 120, esse arco 240, né? Então, o procedimento, quer dizer, o triângulo, ele tem a mesma cara que esse, com uma diferença. Ele vai estar numa circunferência agora, vamos dizer assim, concêntrica a essa, mas cujo raio vai ser exatamente 2. Então, nós temos esse outro triângulo desenhado, né, nessa circunferência de raio 2. Mas os arcos serão os mesmos, 120 graus, 240 graus, e esse aqui, pensando numa volta completa, 360 graus. Bom, então nós já vimos que uma raiz é 2. No W2, nós vamos ter o módulo de W1. Se aqui é 2, esse módulo, né, é 2. Então o módulo tanto de W2 como de W3 é 2. É isso? Nós sabemos disso. Então, se eu pensar no módulo, o módulo vale 2 e o módulo vale 2. Aqui nós vamos ter, olhando para a relação do complexo na forma trigonométrica, nós vamos ter o cosseno de θ. Só que o nosso θ é o mesmo. Então, cosseno de 120 graus, já que a gente também está dividindo 360 por 3. Então, cosseno de 120 mais I seno de 120 graus. E esse aqui nós vamos... nós podemos colocar cosseno de 240 mais I seno de 240 graus. Mas aqui nós vamos ver pela situação de polinômio, onde esse cara aqui vai ser o conjugado desse. Então, cabe nós determinarmos quanto vale o W2. Vamos fazer aqui, o nosso W2 vai ser igual a 2, não é isso? O cosseno de 120 nós já calculamos. Olha, o cosseno de 120 vale menos meio, não é isso? Que é o cosseno de 120, mais I seno de 120. O seno de 120 nós encontramos que é raiz de 3 sobre 2, então mais raiz de 3 sobre 2i. Só que agora nós vamos multiplicar
por 2. Então, multiplicando por 2, dá menos 1, mais raiz de 3i. Esse é o nosso W2. O W3, né? O W3 será exatamente o conjugado desse. Então, menos 1, menos raiz de 3i. Então, nós encontramos aqui o W1, o W2 e o W3, que é menos 1, menos raiz de 3i, que é o conjugado desse. Vamos agora para os itens colocados aqui. Veja, o Z igual a menos raiz de 3 sobre 2 mais meio i é um dos vértices do triângulo T. O nosso triângulo T tem esses vértices. Veja, o Z, aqui a parte real é 1, a parte real é menos meio, a parte real é menos meio. E nós estamos dizendo que a parte real aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Então, buscando aquele complexo, né, entre Z1, Z2 e Z3, ele não está lá, então isso aqui é falso. É interessante a gente agora olhar no item B, que é um item onde ele coloca que o W é igual a 2E π sobre 3i, que é uma relação de Euler que relaciona essa forma que nós estamos vendo aqui, que é onde a base é, com a forma trigonométrica, que é dada por esse 2 multiplicado pelo cosseno desse ângulo, π sobre 3, mais i seno de π sobre 3. Então veja que esse número que está multiplicando ele vem multiplicando o cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Se aqui fosse a unidade, aqui seria a unidade. Se aqui fosse 4, aqui seria 4. Observe que agora nós vamos ter 2, o cosseno de 60 vale meio, mais o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, i. Então, multiplicando, nós teremos 1 mais raiz de 3i. Então, a pergunta dele é, esse W que passamos para 1 mais raiz de 3i é um dos vértices do triângulo S. O triângulo S é formado por 2, é formado por menos 1 menos raiz de 3i e é formado por menos 1 mais raiz de 3i. Veja que a parte real é menos 1, a parte real é menos 1, e nós não temos esse complexo como vértice daquele triângulo que nós estamos buscando ali, que será o triângulo S. Então, isso aqui é falso. Agora, observe no item C que ele coloca W1Z é raiz dessa equação. Veja que x à sexta menos 1 igual a 0 é x à sexta igual a 1. E sabemos que uma das raízes aqui, embora, veja que a x à sexta é par, certo? Então, mas vai haver aqui, pela condição de que ser 1, uma raiz real, porque 1 elevado à sexta dá 1, então a gente tem uma raiz real. E essa raiz real faz com que a gente encontre o módulo de todas as raízes. E o módulo de todas essas raízes é exatamente a raiz desse complexo 1 mais 0i. Então é 1. Então, nós sabemos que essas raízes aqui, ela tem módulo 1. Todas essas raízes, quando eu coloco x igual a raiz sexta de 1, todas elas têm módulo 1. Se W1Z1 é raiz dessa equação, W1Z1 tem que ter módulo 1. Nós já vimos que W1, que é o módulo... Antes, nós temos assim, quem é o módulo de W1Z1? Que seria, esse módulo tem que ser exatamente 1. Por propriedade de módulo, é o módulo de W1 multiplicado pelo módulo de Z1. Vamos ver quem é o módulo de W1, é 2. Vamos ver quem é o módulo de Z1, é 1. Então, 2 vezes 1 dá 2.
e já vimos que o módulo dessas raízes sexta de 1 é 1. Então, W1Z1 não pode ser raiz de x à sexta igual a 1, ou raiz sexta de 1, porque tem módulos diferentes. Então, esse item D, esse item C, melhor, é falso. Veja, se o W1 é 2, então, se o W1 é 2, agora o item D, ele diz, então, W2 ao quadrado é igual a W1. Vamos fazer isso verificando por módulo. Quem é o módulo de W1? Já sabemos que o módulo de W1 é 2, tá certo? Ele dá aqui o W1 como 2, né? E a gente já viu que o W1 é 2 e o módulo desse complexo é 2. Ora, o módulo de W2 ao quadrado, por propriedade, é igual ao módulo de W2 ao quadrado. Sabemos que o módulo de W2 é o mesmo que W1. Né? Se você olhar aqui, ó, nós já vimos que os módulos de W1, W2 e W3 é exatamente 2. Né? Exatamente essa distância. Então, esse aqui é 2 ao quadrado é 4. Então, o módulo de W2 ao quadrado é 4. Agora, vamos ver quem é o módulo de W1. O módulo de W1, nós já vimos que é 1. Ora, não pode ser igual, esse W2 ao quadrado não pode ser igual a W1, porque eles têm módulos diferentes. Tendo módulos diferentes, não pode ser igual. Então, essa questão é falsa. Agora veja o item 1. Se o Z1 é 1, né, nós já vimos, se o Z1 é 1, já determinamos isso, ó. Se o Z1 é 1, então Z2, se você olhar, é o conjugado do complexo Z3. Né? Você observa que o Z2 é menos meio mais raiz de 3 sobre 2i, e o outro é menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então, essa questão é verdadeira. O que cabe a gente fazer agora um comentário sobre essa questão é que se a gente tivesse, ou se a gente tem, tá, essa competência de fazer uma leitura rápida e observando, sem ainda olhar com mais profundidade esses itens, se a gente batesse o olho no item E, nós verificaríamos o seguinte: o Z1 igual a 1 é uma raiz realmente cúbica, uma das raízes cúbicas de 1. E se é um número real, certo? Então vai haver duas raízes aqui. Se o Z2 e o Z3 são complexos, e só pode ser complexo porque o único real elevado ao cubo que dá 1 é o 1, não existe outro real, então as outras duas raízes têm que ser complexas. Essas outras duas raízes, elas deveriam ser exatamente uma conjugada da outra. Então, se a gente fizesse uma leitura dessa, né, nós não precisaríamos estar fazendo nada disso. Bastaria você olhar aqui e você fazer essa verificação e você já marcaria a letra E como verdadeira.